Olá, bom dia. Que a graça de Deus esteja conosco nesse dia. Cremos que ela está. Aleluia. E nesta manhã, neste pão diário, eu quero trazer uma palavra para você. Talvez você que está passando aí por uma grande tempestade. Quem sabe você que está passando por uma turbulência forte, algo muito difícil neste momento. Sei que nós estamos vivendo numa época que não está sendo fácil para ninguém. Nós estamos vivendo em uma recessão, um momento em que já um grande tempo aí de uma pandemia, onde o comércio, os empregos, está tudo tão difícil. Pessoas estão atravessando problemas financeiros, final de ano aí, o Natal está perto. Pessoas desempregadas, outras pessoas que têm comércio não estão aí fazendo boas vendas, e isso causa tribulações. Isso traz muitas tribulações. Aí eu quero trazer uma palavrinha para você nesta manhã, no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4, vou ler aqui o verso 7 a seguir, que diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus e não de nós. Vamos repetir. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Qual é o tesouro que nós temos no vaso de barro? O vaso de barro somos nós. Qual é o tesouro que nós temos no vaso de barro? O tesouro é o Espírito Santo de Deus. É para que a excelência seja de Deus e não de nós. O mérito não é nosso. Toda a vitória, todas as bênçãos alcançadas, o mérito não é nosso. A excelência é de Deus, porque Ele colocou esse tesouro em nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos ou corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Por que pessoas boas passam por tempestades? Pessoas que têm o coração bom, pessoa que é honesta, pessoa que é digna, pessoas que são temente a Deus, passam por tempestade.
passam por lutas, passam por aflições, passam até por angústia, ficam perplexos, ficam até desanimam às vezes, ficam até um pouco desanimados, desorientados. Por quê? Por quê? É uma pergunta, né? Olha, aqui, essa carta, né, de 2 Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu, o apóstolo Paulo, ele tinha uma resiliência incrível. O que ele passou, o que ele passava, as aflições, né, as perseguições, as lutas, as angústias que Paulo passava e a resiliência que ele tinha. Olha, o apóstolo Paulo, ele enfrentou muitas tempestades, quantas tempestades, né? O apóstolo Paulo enfrentou, foi fustigado por ventos fortíssimos e viu o barco de sua vida balançar tanto que, por vezes, tudo parecia perdido. Quantas vezes Paulo foi preso, Paulo batiam, chicoteavam ele. Quanta coisa aconteceu com Paulo, ele sofreu tribulações em níveis de altos, né? Níveis tão altos que superaram suas forças naturais. Paulo sofreu perseguições, ele sofreu tribulação de níveis altos, que superaram as suas próprias forças, né, naturais, e seria difícil imaginar que ele conseguisse manter a esperança em meio a tantas condições desfavoráveis. Seria muito difícil para Paulo manter a esperança dele com tantas situações desfavoráveis, mesmo sendo um homem de grande força e resiliência. Paulo tinha uma resiliência incrível, Paulo tinha uma força incrível. Mas mais de uma vez, Paulo chegou a acreditar que não resistiria. Você tem passado por lutas, tem passado por momentos difíceis, você está achando que você não vai vencer essa luta? Vai sim, em nome de Jesus. Mas algo fazia que ele conseguisse superar as dificuldades e vencer, sua resiliência. Isto é, a capacidade de se recobrar facilmente, ou se adaptar a má sorte ou a mudança. Paulo tinha uma capacidade de se levantar, de reagir, de ir em frente. Ele tinha uma capacidade, uma resiliência, sofria, mas não desistia. Passava tempestade, passava vento forte, passava por turbulência, mas tinha uma força em Paulo. Eu acho que não era uma força humana, não. Eu acredito que não era uma força natural, uma força humana. Era o tesouro que ele tinha no vaso de barro que era ele. Esse tesouro é o Espírito Santo. O mais interessante é que Paulo não guardava suas fraquezas para si. Ele contava, né? Se a sua intenção fosse posar de super-homem, uma pessoa indestrutível, seguramente ele esconderia as fragilidades. Se Paulo quisesse, né, escrever aqui, eu sou um super-homem, nada. Ele contava tudo que ele passava, ele dizia, eu estive lá no abismo, passei por tempestade, me bateram, me prenderam, isso, aquilo. Paulo contava tudo o que acontecia com ele. Ele não queria que ninguém pensasse que ele era um super-homem.
E outra, ele não queria glória para ele. A glória da vida dele era de Deus, era de Jesus. Aleluia. Paulo não só descreveu as intempéries de sua alma, como assumiu sua total e completa impotência diante das tormentas que se apresentavam diante dele. Em tudo, sempre o apóstolo atribuiu sua resiliência ao poder de Deus. É o poder de Deus que nos faz ser resiliente diante das dificuldades, diante das tempestades, diante das tormentas. Existe uma resiliência em nós, e essa resiliência, ela não vem de nós mesmos, ela vem do poder de Deus, ela vem do tesouro que está dentro do vaso de barro. E esse tesouro é o poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus, que nos faz ser resiliente diante das adversidades. Considero, que esse texto é o mais significativo de todos os que Paulo escreveu e que nos remete à importância de ser resiliente para manter a esperança, está aqui na segunda carta aos Coríntios, onde Paulo diz assim, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Você pode estar atribulado aí por causa das lutas, por causa das dívidas, por causa da, quem sabe, a enfermidade. Alguma coisa te deixou atribulado, algumas coisas vêm te deixando atribulado, mas angustiado, não, porque nós temos uma resiliência. Aleluia. Você pode estar perplexo, porém não desanimado. Às vezes fica meio, estou muito perplexo hoje. A perplexidade, ela pode vir, mas desanimar, com a resiliência que nós temos, com esse tesouro que nós temos dentro de nós, que nos faz ser resiliente, desanimar por causa da tempestade. Nós podemos até ser perseguidos, mas nunca desamparado e abatido. Perseguido pelas lutas, pelas adversidades, pelas intempéries dessa vida, perseguido até por pessoas, mas nunca nós vamos estar desamparados e nem abatidos, porque nós temos uma força, glória a Deus, e nem destruído, e nós vamos sempre levar no nosso corpo aqui as marcas de Cristo. Então, olha aqui, você passa por luta, leia a história de Paulo. Leia a história de Paulo, leia o livro de Atos dos Apóstolos ali, que já começa a contar algumas coisas sobre a conversão de Paulo, sobre as viagens missionárias de Paulo. Depois, leia ali as cartas de Paulo, as igrejas, as epístolas paulinas. Comece a ler e comece a ver a história de Paulo ali, as tempestades que ele enfrentou, as dificuldades que ele enfrentou. E ele sempre foi resiliente. Ele nunca desanimou, nunca esteve abatido. Ele sempre teve forças para continuar, para avançar. E olha que ele, além dele ter uma resiliência, ele ainda mandava carta animando outras pessoas, orientando. Eu amo muito a história de Paulo, e olha que eu leio aqui a história de Paulo, me dá me deixa
animado, me deixa fortalecido. Eu, pastor Antônio Nunes, enfrento muitas tempestades, enfrento muitas batalhas, mas olha, eu tenho uma resiliência aqui e essa resiliência não vem de mim, ela vem desse tesouro que eu tenho aqui dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus. É esse tesouro que me faz ser vitorioso. E a honra, a glória não é minha, não. Olha, de quem que é? Do meu Deus, porque é Ele, a glória é dele, tudo é dele. Louvado seja o meu Deus. Então, eu deixo essa palavra, desse pão diário, nessa manhã, para você que está me ouvindo aí neste vídeo. Olha, se você está passando por tempestade na tua vida, se você está aí perplexo com tantas coisas, se você não tem esse vaso, esse tesouro dentro do vaso aí, sabe como que consegue esse tesouro? Aceitando Jesus como Salvador, aceitando Jesus, assumindo um compromisso com Deus por intermédio do corpo e do sangue do seu Jesus, que foi morto lá na cruz do Calvário, a nova aliança com o Senhor, que é a aliança do corpo e do sangue. Aceite Jesus, coloque esse tesouro no vaso de barro, você vai ver a resiliência que você vai ter diante das tempestades. Aleluia. E nós vamos orar junto agora. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse tesouro que o Senhor colocou em nós, o Espírito Santo. Nós somos vaso de barro, o barro é fraco, o barro, ele não tem resiliência em si mesmo, mas o Senhor nos dá essa força. O Senhor nos faz mais do que vencedores nesta terra. E nós cremos, Pai, que é o Senhor que tem nos fortalecido, é o Senhor que nos tem abençoado. E essa pessoa, Pai, que está ouvindo através desse vídeo, que está passando por essa tempestade agora, Pai, que está passando por esse momento difícil, Pai. Ó Senhor, ajuda ele, reanima ele, Pai. Entra lá dentro da sua casa, no seio da sua família. Ó Deus, muda tudo por lá, Senhor. Acalma essa tempestade. Faz acalmar a fúria deste vento. Faz o mar se aquietar na vida desta pessoa, Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós cremos no teu poder. Nós confiamos no teu poder. Aleluia. Abençoa este dia para nós, Senhor. Nos reveste com este poder, com essa resiliência, Senhor. Em nome de Jesus, nós te adoramos. E não aceitou Jesus ainda? Aceite Jesus, não fique aí vacilando, não demore para aceitar Jesus, você pode se arrepender na eternidade, hein? Depois não se queixe lá diante de Deus, ninguém falou para mim, ninguém nunca me avisou, né? A hora que o grande juiz estiver dizendo lá, apartai-vos de mim para o fogo eterno, que não vos conheço. Busque Jesus agora, aceite Jesus agora, não arrisque, não, né? Não arrisque, depois que eu morrer, alguém acende algumas velas, depois que eu morrer, alguém faz lá, reza um pouco por mim, eu vou para o purgatório, pago meus pecados no purgatório, e daí depois eu saio do purgatório e vou para o céu, né? E olha, não arrisque, que tal se não existe esse tal de purgatório, né? Se você chega lá, já vai direto para o inferno e não passa por esse tal de purgatório, porque de repente ele pode não existir. Então, aceite Jesus. E vamos em frente que o Senhor tem muita bênção para nós hoje.